Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Inglês Jurídico by Nathalie. Eu sou a Nathalie e hoje vamos falar do assunto medida provisória. Existe uma tradução? Gente, esse título ele é muito específico porque realmente a medida provisória, na hora de traduzir esse termo, é bem difícil, porque é uma situação, um instituto que existe só aqui no Brasil. Então, na hora de traduzir esse termo, nem sempre é possível traduzir o sentido. Então, hoje eu vou exatamente mostrar isso para vocês. Mas antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou a Nathalie, a sua teacher de inglês jurídico. Eu já trabalhei por alguns anos como advogada e hoje continuo trabalhando com o direito através do ensino do inglês jurídico e também através do meu mestrado. Eu faço mestrado em Direito das Relações Internacionais na Universidade de La Empresa, em Montevideo, no Uruguai. Então, com tudo isso, gente, eu trabalho com aulas ao vivo, aulas gravadas através aqui do canal e também através do meu curso de inglês jurídico, certo? Para todo mundo ter acesso com as aulas já pré-gravadas para você fazer no seu tempo. Trabalho com turmas e trabalho com alunos individuais. Também faço algumas traduções, claro que traduções não juramentadas. Também tem um e-book, 300 traduções para o mundo da advocacia. Então, se qualquer uma dessas coisas te fez ficar interessada em aprimorar o seu inglês jurídico, eu te convido a me seguir em demais redes sociais, no Instagram, no Inglês Jurídico by Nathalie, ou acessar o meu site, o dominandoinglesjurídico.com, que você vai ter acesso a todas essas coisas nesses lugares. Vamos lá, então, gente. Medida provisória. A primeira coisa que eu quero falar é sobre as palavras. Medida provisória. Como que eu posso traduzir? Bom, vamos começar com a palavra medida. Medida eu posso traduzir primeiramente como measure. Measure pode ser utilizada quando eu estou falando assim de medida, uma medida de água, alguma coisa em centímetros, em gramas, enfim. Mililitros, todos esses tipos de medidas também serviria para a tradução como measure. Mas lembrando aqui que a gente está falando do mundo judicial, então também serve nessa tradução específica. Acta, a palavra acta, não estamos necessariamente falando de um ato. Acta, no inglês jurídico, se refere a uma lei. E como uma medida provisória é uma espécie de lei, né, ou se tornará uma lei, a gente pode usar a palavra acta. Depois, order, ordem. Quando falamos de uma medida provisória, estamos falando de uma ordem que vem direto do Poder Executivo, direto do nosso chefe do Executivo. Então, a gente pode usar a palavra order para falar sobre medida provisória. Writ. Writ eu utilizo mais quando eu estou falando de algum rito processual que tem a ver com a medida provisória. O writ é nome específico de ações, normalmente, que eu vou utilizar. Então, tudo vai depender da forma que você quer formular a sua frase e o que você quer dizer. E por último, remedy, remédio. Igual aqui no Brasil temos os remédios constitucionais, certo? A medida provisória pode ser um remédio para algum problema, certo? Um remédio jurídico. Então, é perfeitamente possível utilizar a palavra remedy. Agora vamos para a outra metade, a provisória, a palavra provisória. Aqui são apenas duas opções para você utilizar. A palavra provisional, a tradução de provisória, perfeita, e temporary. A palavra temporary significa temporário. Então, é muito comum você ver essas duas palavras, né? Uma pode substituir a outra, dependendo da forma que você for utilizar. Existem algumas traduções já prontas, alguns termos que são utilizados, que já são aceitos
quando a gente fala de medida provisória. Então, o primeiro, Provisional Executive Act, quando a gente está falando de uma lei que foi criada pelo Poder Executivo, que tem a característica provisória, certo? Então, Provisional Executive Act. Depois, Provisional Executive Order. A ideia é a mesma, o Poder Executivo que deu uma ordem provisória. Então, a diferença aqui é o quê? Quando a gente está falando de order, o Poder Executivo só fala, manda, digamos assim. O Act requer a aprovação toda do nosso Congresso, por exemplo. Então, gente, a medida provisória é um pouco mista, porque é uma ordem que mais para frente terá aprovação, ou não, né? Mas poderá ter a aprovação do Congresso para se tornar uma lei. Então, a tradução exata seria algum lugar no meio dessas duas expressões. Executive Order. Executive Order, gente, essa é a tradução mais comum que eu vejo ser utilizada para a medida provisória. O que muda aqui, que não tem a palavra provisória nem temporária, é porque muitas vezes em outros países não existe. Então, não é uma tradução 100%, mas acaba sendo a tradução mais utilizada nessas horas. E por último, Provisional Measure. Essa última tradução ela é uma tradução ao pé da letra. Medida traduzindo como measure e provisória como provisional. Você só inverte por questão do adjetivo vir antes do substantivo. Só que pouquíssima gente vai saber o que você está falando se você simplesmente usar provisional measure. Você vai precisar explicar o que é e acaba não sendo uma tradução assim muito aceita. Por que eu falei para vocês que Executive Order é a tradução mais utilizada? Porque Executive Order existe, é um instituto que existe lá fora. E é um instituto que acaba sendo parecido com a medida provisória. Então, acaba sendo a tradução mais utilizada. Eu peguei aqui uma definição do Executive Order que veio direto do Black's Law Dictionary, que é o dicionário utilizado nas faculdades de direito mesmo. Vamos lá. Executive Order. An order issued by or on behalf of the President, usually intended to direct or instruct the actions of executive agencies or government officials, or to set policies for the executive branch to follow. O que significa isso, Executive Order? Uma ordem emitida pelo presidente ou em seu nome, com o objetivo de dirigir ou instruir as ações de agências executivas ou funcionários do governo, ou para estabelecer políticas a serem seguidas pelo Poder Executivo. Então, Executive Order acaba não sendo uma tradução específica, uma tradução assim perfeita, porque acaba envolvendo mais o administrativo, políticas administrativas para que sejam seguidas pelo Poder Executivo. Mas, como a nossa medida provisória abrange muitas matérias, então não é uma tradução perfeita. Porém, é o instituto mais próximo, o instituto já existente mais próximo que tem da nossa medida provisória. Mas aí fica a questão, então ficou a dúvida. Como que eu falo da nossa medida provisória? A medida provisória brasileira. Como que eu vou falar? Se você quer realmente traduzir o sentido dela, quer falar dela e é importante, não pode haver confusões, então vamos ver. Vou te dar uma tradução aqui, algumas palavras-chave para você utilizar. Essa definição eu peguei direto do site da Câmara dos Deputados. Medida provisória é um instrumento com força de lei adotado pelo Presidente da República em casos de relevância e urgência para o país. Produz efeitos imediatos, ou seja, já vale ao mesmo tempo em que tramita no Congresso, mas depende de aprovação da Câmara e do Senado para que seja transformada definitivamente em lei. Vamos traduzir, então, essa definição de forma completa. It is an instrument with the force of law
adopted by the President of the Republic in cases of relevance and urgency for the country. It produces immediate effects, i.e., it is already in force while it is being discussed in Congress. But it depends on approval by the House of Representatives and Senate to be definitively transformed into law. Então, gente, algumas expressões, palavras-chave aqui, ó. Force of law, força de lei. Relevance and urgency, relevância e urgência. Depois você tem essa expressão aqui, esse IE. Esse IE, gente, são as iniciais mesmo, você vai ler dessa forma, IE. E é uma expressão em latim que é abreviada, que significa, ou seja, não tem outra interpretação, ou seja. Depois, discussed by Congress, certo? Que tramita no Congresso, que está sendo discutida no Congresso. Approval by the House of Representatives. Aprovação pela Câmara dos Deputados. Aqui os representatives seriam os deputados. And Senate. E o Senado. Então, essa é a definição de medida provisória. Se vocês quiserem ver as referências que eu usei, os sites, os dicionários, tudo que eu usei para elaborar esse slide, para elaborar essa aula, então vai estar aqui no slide para vocês acessarem. E é isso, gente. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo canal do Instagram, o Inglês Jurídico by Nathalie, no e-mail que está aqui para vocês. Se não estiver aparecendo no slide aqui para vocês, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do slide também. E pode entrar no meu site, o dominandoinglesjurídico.com. Então é isso, gente. See you next time!